Você tem coragem de ser o que é? Oiê, bom dia. Uma das últimas Leader Classes, e a gente sempre fala por aqui sobre coragem. E não tem nada mais corajoso do que assumir quem a gente realmente é. Num mundo que parece que a gente está sendo julgado o tempo inteiro, que parece que todo mundo tem que rezar na mesma cartilha, que às vezes a gente não pode falar o que a gente pensa. Parece mesmo que, assim, qualquer coisinha que a gente falar vai magoar alguém. Às vezes assumir as próprias posições é uma atitude bem corajosa. Mas ela é necessária. Se você não questionar o óbvio, você nunca vai sair de onde está, nunca vai trazer uma coisa nova, nunca vai resolver um problema novo, porque isso precisa de coragem. Sabe? Eu lembro aqui de quando que eu comecei a brigar tanto com essas caixinhas que tentam nos enfiar. Eu tentei lembrar desde quando eu trago isso, né? Porque eu sempre rejeito qualquer caixinha. Ah, o Alan faz parte desse grupo, o Alan faz parte daquele grupo, o Alan é deste jeito, porque eles parecem com tais pessoas. Não, eu tento sempre colocar com clareza o que eu acredito e mostrar que eu não faço perfeitamente parte de caixinha nenhuma, embora me identifique com várias coisas de várias caixinhas. As pessoas geralmente se enfiam. E eu lembrei que eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, bem jovem mesmo, quando eu estava começando a descobrir o que eu gosto, qual que é o meu lugar no mundo, vamos dizer assim, e que eu gostava muito de dois tipos de música, que na época pareciam bem compatíveis. Eu gostava muito de rock and roll e gostava muito de samba, sabe? E é uma época que não se ouvia muito samba por aqui, eu precisava ir bem longe para ouvir um bom samba, e o rock era aquela galerinha mais fechada, né? Então eu lembro que numa mesma semana eu fui num show do Faith No More e num show do Fundo de Quintal, na mesma semana. Qual dos dois que eu mais gostei? Eu curti pra caramba os dois. E foi engraçado, também aconteceu de ir numa roda de samba num lugar bem longe da minha casa e eu tá com uma camiseta do Iron Maiden, todo mundo fala, nossa, que legal, você curte um rock and roll também? Gosto, eu lá cantando as músicas e tal, e participando e curtindo com o pessoal e bem feliz. E poucos dias depois, não foi na mesma semana, foi poucos dias depois, eu estava com os amigos que gostam de rock e a gente passando por um bar que tava tendo uma roda de samba. Naturalmente, sem pensar, de uma forma muito natural, parei do lado, comecei a cantar, bater na palma da mão e versar as músicas. Eles ficaram me olhando com uma cara de bunda, desculpa pelo palavreado, que eu fiquei pensando, eles acabaram de descobrir que eu não caibo na caixinha deles. Na época eu pensei um pouco diferente, eu embirrei com o pessoal do rock, que era pouco acolhedor, vamos dizer assim, e acabei curtindo mais samba e frequentando mais sambas na época, mas nunca deixei de gostar de rock. E hoje eu entendo que eu era um esquisito, eu era um diferente naquela caixinha. O diferente dentro de um grupo, biologicamente pra gente é perigoso. Eu não fazia parte do grupo totalmente, eu não era exatamente o que eles pensavam de mim. Se eu gostava de samba, o que mais de coisas surpreendentes que eu poderia oferecer para eles? Que tipo de perigo eu poderia oferecer para o grupo se eu era tão diferente deles? Como é que alguém que gosta dessa porcaria pode ser alguém que faz parte do meu grupo, alguém de confiança? Hoje, entendendo mais da natureza humana, eu até entendo um pouco melhor a situação. E a gente tem mania de julgar os outros por causa de uma coisa e entender que aquela uma coisa carrega um monte de outras coisas junto. E a gente, às vezes, para fazer parte do grupo, a gente apaga algumas coisas ou esconde algumas coisas. E, às vezes, ter coragem de ser quem é, se posicionar, pode confundir um pouco o outro, mas também te diferencia da massa e te faz ser único. Todos nós somos únicos. E aí nós que lideramos aqui, temos pessoas nos observando e se inspirando no que a gente faz, ter a coragem de assumir uma posição, às vezes é muito positivo, às vezes assusta, mas quase sempre é muito positivo, porque fala assim, eu tenho espaço para ser o mesmo. Eu lembro uma situação que eu estava conversando com uma pessoa do RH que estava me dando umas dicas, e aí ele falou, mas se você agir assim, as pessoas não vão gostar de você. Não foi exatamente essas palavras que ele usou, mas basicamente assim, se eu queria me dar bem, eu precisava agir diferente. E a minha resposta para ele é assim, se eu precisar agir diferente para as pessoas gostarem, deste jeito que você está sugerindo para as pessoas gostarem de mim, ou para eu fazer parte, ou para eu crescer, ou para ser bem visto, eu prefiro ficar onde eu tô. Porque não vai ser eu que estou indo para esse novo lugar. Não é o que a maioria das pessoas fala. Precisa ser feito com coragem e autenticidade. Para isso você tem que ter muita clareza de quem você é, o que você aceita, o que você não aceita. Uma coisa que muita gente fala assim, eu sou assim, se quiser gostar de mim, eu sou assim. Ou o Gabrielão lá, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, você sempre assim. Também não é isso, a gente precisa ter humildade, parar, ouvir e pensar. Meu maior problema com as caixinhas é que ela
facilita a vida da gente em tal ponto que eu não preciso nem pensar. É só repetir o que todo mundo está ali falando, fazer o que todo mundo está fazendo, eu não preciso pensar. E aí o mundo fica mais... Eu gosto da inteligência coletiva. Eu gosto das pessoas que pensam, raciocinam e evoluem. Então, se eu tenho uma humildade de entender que a minha posição ela nunca é uma verdade absoluta, que o que eu acredito não é verdade, é só um ponto de vista, que eu posso observar outros ângulos daquelas verdades, aí eu tenho a humildade de ouvir todo mundo, prestar atenção em todo mundo e pensar a respeito dos pontos de vista diferentes. Tem medo nenhum de mudar de opinião. Adoro mudar de opinião, que significa que eu cresci. Eu estou agora com uma opinião melhor do que a que eu tinha. Agora não me force a sua opinião, não. Deixa eu ter a minha, eu deixo você ter a sua. Vamos conversar a respeito e pode ser que nós saiamos com uma terceira opinião, ou que você saia com a sua mais forte e eu com uma opinião nova, ou vice-versa. Isso é humildade, ok? Então, lembrando que amanhã tem Leader Class, vem aqui para você ter novas opiniões e trazer as suas opiniões para quem sabe eu mudar a minha. Vou falar amanhã de foco do cliente, como é que eu olho, isso que a gente está falando com o olhar do cliente. Será que o cliente está enxergando algo que eu não enxergo? Provavelmente está, só que eu preciso parar e ouvir. Vamos falar disso amanhã, 6h47, sempre aqui ao vivo. Até lá, beijão!